Um cara chamado Wolff, é um escola alemão, ele notou que certas formas de memorização ele usa. Por exemplo, quando diz assim, Calypso, a ninfa dos cabelos dourados, isso rima, permite o cara criar rimas e rememorações de cenas. Agora, de qualquer maneira, é muita coisa. Né? Quando você pega e pensa, 800 anos antes de Cristo, não tinha escrita. Como é que isso chegou até hoje, até a época da escrita, para poder ser registrado e ficar até hoje, para ser lido, né? Isso realmente é impressionante, porque, assim, é um livro... Deixa eu mostrar aqui. Não é pouca coisa para memorizar e para ser guardado de memória, né, antes da época da escrita. É muita coisa, né? Assim, por exemplo, o Serginho falou da outra vez sobre a Safo. Você vê os poemas da Safo, são pedacinhos, não tem quase muita coisa. E isso aqui é impressionante como ele resistiu em toda a sua inteireza. Você vê que não são pedacinhos, é o texto inteiro. E muito bonito, muito bem formulado, muito bem escrito. Eu acho fascinante esse aspecto da oralidade nas epopeias homéricas, né? Porque essa complexidade, essa profundidade, né, que o Neiva falou e a Andrea comentou, é uma coisa impensável na nossa cultura, né, sem a escrita, né? Para nós é muito difícil conceber que uma reflexão se adense dessa maneira, prescindindo da cultura da escrita, né? E isso me fascina muito. Né? Lembrando a seguinte coisa, que a cultura é permanência. As culturas ágrafas têm a permanência da interação, da memória, mas a cultura ela é instável. Você vê que em Homero ela é instável, ela está se formando. Isso é absolutamente fascinante. É fascinante, é. E realmente também é fascinante esse modo de compor que você, Neiva, falou, né? Eu acho que os classicistas chamam isso de uma coisa formulaica, né? Que é tudo composto por pedacinhos, né? Fórmulas, né? Que vão se encaixando e cabem na prosódia, né? Do verso lá grego, né? Acho que é o hexâmetro, né? Muito interessante isso. E eles sabiam de cor. Não só isso foi composto oralmente, né? Como isso era decorado e era um espetáculo, era o Netflix, né, da época. Mas, Sérgio, eu acho que isso tem muito a ver com aquela coisa assim, a poesia no início, ela tinha essa coisa do ritmo e das rimas, que era justamente para facilitar a absorção, né, a memorização. Até chamam de processo mnemônico, né? E tal, que aí você facilita guardar. Até eu acho que numa das nossas lives passadas aí, nossas vidas passadas, eu comentava que o Mahabharata, que é o livro hindu, né, sagrado dos hindus, que foi escrito, né, digamos, não havia ainda a linguagem escrita, mas ele foi concebido 6.000 anos antes de Cristo. E tinha monastérios onde monges passavam de geração para geração para outros monges. Então, desde criança, o monge ia começando a decorar aquele texto, que ele seria aquele receptáculo, que eram 16 ou 18 volumes, mais ou menos. Então, ele seria o receptáculo daquele volume que passaria para depois, para outro monge, até o dia em que isso pode ser escrito, né? Eu acho fantástico, acho que isso é uma questão é um instinto de sobrevivência, acho que da espécie também, né? Porque era uma espécie diferente das espécies que não tinham essa capacidade de escrever, né? Então, acho que a própria escrita foi uma coisa que surgiu a partir da necessidade da sobrevivência da espécie. A escrita é muito esquisita, porque ela começa como identificação de propriedade. Depois ela se torna bandeira de assinar, fazer contrato. E, finalmente, ela vira narrativa. E, nesse processo, se cria a ideia de verdade. Por exemplo, pega só o Tucídides. Ele tenta dizer a verdade sobre a guerra do Peloponeso. Do historiai, o Heródoto, que na verdade historiai não quer dizer de jeito nenhum histórias, quer dizer investigações. Então o que ele faz? Ele faz coisas que ele não tem nenhum compromisso com a verdade. Ele diz assim, uma parte dos exércitos persas chegaram perto do rio e beberam até esgotar o rio. Eu nunca acreditei nisso. Ele estaria hiperbolizando, está fazendo por exagero. Então você passa disso
para a narrativa do fato. Homero ainda é um autor da fantasia, mas mostra a gente que é pela fantasia que a gente entende o real. Deixa eu fazer uma provocação aqui com o meu querido Klaus, pelo seguinte: vocês eram homéricos, os Camaleões. Por quê? Porque vocês faziam música, não é verdade? Tocavam, Aedos. faziam coisas, não é verdade? Mas tem isso, né? É engraçado que a nossa geração foi criada com aquele conceito de que a poesia era uma coisa escrita e que a poesia falada era menor do que a poesia escrita. Aí quando você pensa que começou como poesia falada, virou poesia escrita, e aí quando começou essa retomada da poesia falada, parecia que era uma novidade, mas não era novidade nenhuma, né? Era uma retomada de um processo anterior, né? É uma maneira de você passar informação também, né? Aí já falamos aqui sobre os repentistas e cordelistas do Nordeste, né? Que as notícias chegavam muito através deles, porque ainda não existia imprensa escrita lá no Nordeste há 100 anos, 100 e poucos anos, 150 anos. E eles eram os jornalistas da época, né? Que traziam a notícia e dali se espalhava. Então isso é muito interessante, como é uma sedimentação. A cultura é uma coisa sedimentária, né? Como é a arqueologia, como é tudo na vida, né? Como é a própria biologia, né? Como as coisas vão se sedimentando e vão se transformando, né? Quando você começa a cavar, você vai chegando lá no fundo, você descobre coisas maravilhosas, né? Pô, outro dia eu estava lendo aqui, ontem, a história do fogo, né? Estudos diziam que o fogo tinha sido dominado, né, ou controlado pela primeira vez há 40 mil anos. Aí descobriram que isso foi há 800 mil anos, não 40 mil anos, porque descobriram vestígios. Antes dos Neandertals, os hominídeos já dominavam o fogo. Então, aí, como na floresta amazônica, os especialistas estão descobrindo várias civilizações antigas que dominavam já uma série de vegetais que hoje a gente acha que é coisa recente, é coisa de milênios antes, né? Eles já tinham aquele domínio todo. Então é tudo muito interessante, porque parece que quando diz assim, Atlântida afundou, você acaba acreditando, porque, pô, realmente pode ter havido uma civilização antiga que afundou e levou todos os segredos lá para o fundo, e de vez em quando sobe alguma coisa dessa, boia, e alguém descobre, né? Essa coisa que o Klaus falava também, né, das culturas orais e que vão sedimentando, né, e também sobre a transmissão, por exemplo, das epopeias antigas, orais, dá o que pensar, né, no mundo atual, porque leva a gente a contrastar um modo da cultura em que a cultura está toda na cabeça, né, está toda dentro, pelo menos de certas pessoas que são, como o Klaus falou, depositárias, né, da cultura e responsáveis pela transmissão, e o que está acontecendo com a nossa civilização, entre aspas, sei lá, hoje, né? E que tantas fichas estão sendo apostadas em colocar muita coisa para fora das pessoas, né? E discos rígidos, né? E HDs, e o cérebro deixa de ser um órgão que armazena para ser um órgão que busca apenas fora de si, né? E o esvaziamento da vida interior também me dá uma certa inquietação, assim. Parece que é como se a gente estivesse chegando numa antípoda, né, dessa cultura da memória, que a cultura tem que estar guardada dentro de certos indivíduos, né, que têm essa responsabilidade. Acho isso muito interessante para pensar, né?